Olá, boa noite, Ruth. A Ruth já está aqui. Olá, olá, como está? Bom, estamos todos online, né, Ruth? Espero que Sim. estejam me vendo bem. Eu estou aqui um bocado escuro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu acender uma outra luz aqui para ver se fica mais clarinho. Acho que agora melhorou um pouco. Bom, boa noite. Boa noite, estou por aqui também com a Ruth, né? Só para dar as boas-vindas para vocês. Vou estar aqui no chat para a gente ir conversando, ok? Só que hoje, eu prometo que falo pouco. Hoje o espaço é da Ruth, da vossa docente do curso. E, enfim, estamos aqui. Ruth, é com você agora, tá bem? Estou vendo a Vera, estou vendo o Josiel, a Rubiane, a Tati Gomes, quem mais? A Juliana, o Nelian, o Luiz Gustavo, muito bem, estão todos aqui. Eu vou pôr na tela de galeria, assim a gente pode se ver completamente, né? Todos vamos nos vendo. Quem está aqui, somos 9, muito bem, daqui a pouco pode ser que apareçam mais alguns, ok? Mas, enfim, Ruth, esse é teu espaço, deixo para ti, tá bem? Eu acho que era importante começarmos por fazer uma apresentação de quem está, porque alguns é a primeira vez que estão online, não é? Portanto, e à medida que faziam a apresentação, se calhar também dar um feedback relativamente à atividade que estão a desenvolver, se têm dúvidas ou não têm, e se precisam de algum feedback relativamente àquilo que estão a fazer, não é? Porque acredito que muitos tenham algumas dúvidas. Portanto, se calhar era importante começarmos pela atividade que estão a desenvolver, não é? Se calhar passávamos então a palavra para começarmos a fazer uma pequena apresentação, que assim também ficam todos a conhecerem-se que são do mesmo polo, não é? Bom, então eu vou começar. Sim. Eu A sou a Vera? Vera, do Polo Sapiaçu, e eu moro aqui na cidade de Santos, em São Paulo. Tudo bem? Boa noite para todos e que a gente tenha uma ótima videoaula. Obrigada. Dúvidas, Vera? O que eu tenho de dúvida por enquanto é assim, nós pensamos em muitas possibilidades para montar um cenário de aprendizagem e nós decidimos por montar um blog, né? Esse blog, só que o seguinte, como nós sempre ouvimos de muita gente sobre a EAD, né? Existe muito preconceito sobre a EAD, inclusive entre professores. Nós resolvemos falar sobre fazer uma formação de professores. E essa formação de professores seria justamente sobre o que nós estamos, sobre a nossa percepção nesse curso, né? O que nós estamos aprendendo nesse curso. Uhum. Não seria exatamente uma atividade para a gente passar para alunos, né? Alunos da graduação. No caso, seria para professores já formados, seria uma pós-graduação. Uhum. Ok, tudo bem? Sim. É uma formação, não é? É a experiência no terreno e a passar as vivências que foram tendo, não é? Sim. Mas, pronto, se calhar vamos ouvindo cada um e no final fazemos aqui um ponto de situação que eu se calhar acho que é importante para ver se estão todos no caminho certo, no desenvolvimento. Porque assim, desculpa. Na verdade, eu acho que conforme a gente for conversando, vão aparecendo as dúvidas, né? Claro. Vou fechar meu áudio. Sim. Vamos ao próximo. Bom, boa noite. Meu nome é Josiel. Eu resido em Elísio Medrado, próximo ao nosso polo de Sapeaçu. Então, estou bem ansioso para o nosso encontro presencial em agosto. Por enquanto, né, eu, a Juliana e a Rubiane, a gente pensou em várias ideias sobre o nosso cenário de aprendizagem, né? Conseguimos chegar num consenso e a gente quer criar um espaço
aberto, né? Não um espaço fechado com login, mas um espaço aberto, como a Vera colocou, né? Similar a um blog, com atividades disponíveis para os alunos estarem realizando, materiais disponíveis, né, para eles estarem baixando, seja imagens, PDFs e vídeos. E como eu tenho um pouquinho de habilidade com HTML, aí eu quero incrementar e colocar algumas ferramentas também nesse espaço para estar possibilitando a comunicação. Por exemplo, o fórum, a gente só consegue o fórum dentro de um ambiente que possibilite essa ferramenta do fórum. Então, como a gente não vai ter essa ferramenta, então a gente está pensando numa outra possibilidade de fazer uma ferramenta similar ao fórum, onde possa ter essa discussão, essa troca entre o estudante e o professor. Sim, que é importante esse espaço de comunicação, porque quando há comunicação também há aprendizagem, não é? Isso tem que ter presente. A gente também está pensando nas atividades individuais, né, que devem ser disponibilizadas, e também as atividades colaborativas, né? A gente tem como referência os Wikis, e a gente está estudando uma forma de como encaixar o Wiki dentro do nosso cenário. Na verdade, seria como se fosse um mini AVA que a gente está tentando desenvolver, né, de forma a ter bastante interatividade e sem a questão da restrição do acesso com login, né? Ficaria como se fosse um espaço aberto também para consulta de outras pessoas, de outros internautas que se interessarem pela temática. Agora, a preocupação da gente só foi a questão do controle dos alunos, né, que estariam tendo acesso a esse espaço. Então, a gente tentou criar um formulário de identificação, onde o aluno ele vai preencher o seu nome, né, um número de matrícula possível, e aí esse formulário vai ser enviado, né, para o e-mail de um dos professores, e aí depois faz a compilação dos dados e faz o banco de dados, né? Então, o espaço seria aberto, mas quem faz parte do sistema fechado da instituição estaria preenchendo esses dados para que o professor tivesse um controle, pudesse estar fazendo a questão das avaliações, a correção de questionários, esse tipo de atividade. A gente ainda está montando, mas acho que vai ficar bem legal. Sim, força. Vou passar a bola para os colegas agora. Se calhar fazia a apresentação da Juliana, já que são do mesmo grupo, não é? E a Rubiana. E assim como eram do mesmo grupo, encaixavam-se, não é? Porque as dúvidas são as mesmas e depois passávamos para outro grupo. É mais fácil, não é? Bora, Julie. Bora, Ruby. Vou fechar meu microfone agora, tá bom? Tá bem. Então, lá vou eu, né? Meu nome é Juliana, eu moro em Salvador. Estou aí no grupo social da Rubiane e a gente está bastante tempo já discutindo aí o que a gente vai fazer. Tenho algumas dúvidas, né? Mas eu acho que sim, é questão de entendimento mesmo. Vamos esperar aí as dúvidas dos colegas até o final para ver se encaixa nas minhas dúvidas, mas assim, não tenho muito o que falar do nosso trabalho, porque o Josiel já falou. Mas realmente a gente vem discutindo desde a semana passada. Enfim, que a gente montou logo o grupo e ficou tentando achar um ponto comum. E a gente mexeu bastante, muita coisa, né, Josiel? Mas a gente acabou ficando agora com esse projeto aí e, enfim, vamos ver até o final aí como os colegas falam e ver se tira algumas dúvidas, mas minhas dúvidas em relação à temática mesmo. Porque, assim, tem um tema que a senhora colocou, como tema, né? Não é obrigatório aquele tema. Era uma sugestão. Portanto... É uma sugestão. Tá, deixa eu falar. Não, porque assim, uma das coisas que eu vinha falando até com o Josiel, assim, que a ideia inicial, pelo menos que eu pensava que é que a gente poderia direcionar esse cenário de aprendizagem para um público específico. Né? Não estou falando de um público de uma escola, não, de um público específico.
Então, assim, a princípio a gente pensou na interdisciplinaridade e aí eu comentei com ele de focar em um tema que fosse, por exemplo, Fórmula 1, vamos dizer assim. E dentro desse tema, você explorar todas as áreas, né? Tudo que pudesse ter sido explorado daquilo. Só que aí depois, lendo, relendo o material, outros materiais, porque eu achei também, professora, que o material utilizado foi, poderia dizer que pouco, né? Porque eu li e não entendi nada no material. Então, assim, eu acabei lendo outras coisas e aí nesse ponto eu fiquei meio na dúvida desse tema, né? Que eu, no final, achei que teria que ser dentro das coisas que a gente já trabalhou. E se poderia ser dessa forma como eu pensei antes, né? Anteriormente. Que era dentro de uma temática, a gente trabalhar aquilo ali para um público. Né? Então, se você trabalha, por exemplo, você pega uma Fórmula 1 e aí você trabalha várias coisas dela, né? Você pode trabalhar, por exemplo, física, matemática, química, né? Eu pensei dessa forma, mas depois de ler, reler, como eu falei, eu vi que, assim, hoje eu acho que não é mais assim, mas aí cabe a senhora aí esclarecer para ver como é que as coisas andam. Eu acho que é bem isso. Obrigada. Boa noite. Então a Rubiana acabou por dizer aqui que está no trabalho, portanto ela possivelmente não vai falar porque está no trabalho. Relativamente ao tema, cada um é livre de escolher o tema que achar melhor para o grupo. No fundo, o que estão a fazer é uma proposta de um cenário virtual que poderia ser aplicado com uma turma presencial ou à distância. O ideal seria pensarem numa turma que têm, não é? E aplicarem aquilo sempre à distância. E daí construírem várias das questões que nós já abordámos até aqui. Eu depois, no fim, tenho aqui umas dicas que acho que são importantes e vamos reunir tudo e juntamos, está bem? Quem se atreve a fazer a apresentação? Vou passar o vídeo então para o som. Posso ser eu? Sim, sim. Bom, é minha primeira vez aqui no encontro com vocês síncrono. Eu me reuni com uma colega daqui da cidade de Sapé-Açu. Como nós somos ambos formados na área de História, nós pensamos, em verdade, em uma sequência didática que envolveria mais do que uma ferramenta, para que a gente executasse essa atividade do cenário virtual de aprendizagem. Então, a ideia era que nós pudéssemos assistir com os alunos um filme, que é um filme bastante utilizado na área de história, um filme chamado Narradores de Javé. E após assistir o filme, os alunos iriam, através de um Google formulário, responder algumas atividades em relação a esse filme, e posteriormente eles iriam produzir, através de uma outra ferramenta, que é uma página na internet, para fazer quadrinhos, eles iam tentar reproduzir a história do filme em quadrinhos. A nossa ideia foi basicamente essa. A ideia é que eles pudessem reproduzir aquela história do filme, focando os aspectos relevantes para a área de história através de uma outra linguagem, a linguagem dos quadrinhos. É fácil para o professor depois também entender se eles compreenderam e assimilaram os conceitos ou não, a partir dessa história, o que é que foi mais relevante e o que é que não foi mais relevante, e no fundo o vídeo está para contextualizar, que também é importante contextualizar em termos do ponto de vista da matéria, parece-me ótimo. É importante também haver comunicação entre eles, não se esqueçam disso. A nossa preocupação é basicamente a mesma relatada pelo Josiel antes,
de que a gente estava pensando através de que ferramenta que a gente poderia estabelecer uma comunicação permanente com os alunos. Através do Google Formulário, a gente teria uma comunicação dos alunos com o professor, mas entre eles a gente não chegou ainda a uma conclusão de como é que a gente resolveria isso. A partir do Google, podem utilizar o chat do Google, certo? O Google tem a possibilidade de eles criarem documentos colaborativos, o Google Docs, mas também pode ser por chat. Não há nada que invalide essa situação. É importante haver a comunicação, recorrerem a essa ferramenta, não é? E, portanto, depois é criatividade para juntarem aqui. Ok, então não precisaria necessariamente ser um fórum, poderia ser um chat marcado pelo professor ou a coisa da construção colaborativa de um documento. Sim, okay. Sim. É outra... Eu tenho mais uma dúvida. Sim. Em relação ao peso das avaliações, essa última avaliação, que peso ela vai ter? Vai ser o mesmo peso, cada uma das atividades tem todas o mesmo peso. A questão é que a primeira atividade tinha, no fundo, duas componentes, tinha o fórum e tinha a e-atividade, e o fórum tinha 10 pontos e a atividade 10 pontos, no total fazia os 20, não é? Esta atividade será de 20 pontos, porque aqui não houve propriamente um fórum associado a ela, não é? Poderiam todos os alunos estar a fazer a discussão no fórum e nós íamos acompanhando para saber aquilo que estavam a fazer, poderia ter acontecido isso, mas foi dada a liberdade para utilizarem todos os meios de comunicação que tivessem, não é? Muitos estão a fazer pelo WhatsApp e aí seria difícil de controlarmos, não é? E sabermos e estarmos presentes nessa conversa. Então ficou que a atividade vai ter o peso de 20 e vai ser, portanto, no fundo tem a mesma pontuação que as outras, só que é só uma atividade, digamos assim, não está estruturada em duas como esteve anteriormente, que era o fórum e a atividade, mas terá o mesmo peso. Portanto, no fim destas 6 semanas, terão 60 pontos no máximo, certo? Entendo. Das 3 atividades. Ok. Eu vou colocar o meu microfone no mudo, que eu estou com um bebê aqui do lado, então é um barulho. Sim. Yeah. E vamos passar a palavra... Ruth, eu posso falar? Eunice. Sim. Eunice, sim. Boa noite, muito prazer, Boa viu? noite. Eu tenho uma dúvida, né? Sim. Eu comecei a construir a sequência junto com a Eliane, certo? A gente está pensando em usar o Facebook. Ok. A nossa sequência, ela é uma sequência didática de matemática, porque nós duas somos da área de matemática, desenvolvida para professores e não para alunos. Eles vão fazer a atividade com os alunos, mas eles também fazem a atividade conosco. Sim. Mas o nosso produto final é desenvolvido lá na ponta. Sim. Certo? Então, a gente disponibiliza para esse professor. Ele tem que ler um livro que está no link, então ele sai do Facebook. Certo? Ele discute com a gente esse livro, ele vai para o YouTube para poder assistir a um vídeo que está no YouTube referente ao livro. Sim. A gente coloca algumas questões para serem discutidas e assim a gente vai entremeando. A nossa dúvida maior é, a gente cria só esse ambiente ou a gente tem que preencher também aquele papel? Tem que preencher o papel. As duas coisas, são as duas coisas. As duas coisas. Pronto. É assim, a plataforma só aceita documentos ou PDF ou documentos que são Word. Portanto, seria fácil de contornar essa situação porque punham somente o link e estaria lá. Há pormenores que foram pensados por vocês que eu não terei, verdade? Só acedendo eu não sei porque é que aquela atividade está ali, porque é que não optaram por outra coisa, não é? Porque é que não colocam um fórum ou... Agora já tivemos aqui a ver que havia outras possibilidades. No fundo é justificarem o porquê de que estão a fazer, não é? E isso é importante naquele documento. O documento tem que o entregar, sim. Entendi. Então a gente coloca, além do documento, o link também. Sim. Para você visitar lá o ambiente que a gente...
Eu vou ficar aqui muda para alguém perguntar. Sim. Eu estava... Pronto. A Camila colocou aqui a mão, mas eu, entretanto, não vejo a Camila. Mas... Quem quiser avançar... Por mim... está aqui a Camila. Perdemos, entretanto. Acho que a Camila desativou aqui o som. Ok. Talvez não quisesse falar. O Luiz Gustavo está com a mãozinha ao ar. Sim. Sim. Luís? Bom, enquanto ninguém falou, se calhar dava algum feedback. Quando nós estivemos a discutir os cenários no fórum da atividade 2, eu fiquei sempre com uma ideia que acho que é muito presente porque todos nós somos professores, que é, o professor tem sempre um objetivo de avaliar. É verdade, sempre a nossa preocupação em tudo, não é? Como é que depois vamos avaliar? Eu acho que neste trabalho, essencialmente, não se tem ainda que focar na avaliação propriamente dita. Porquê? Porque não foi aquilo que foi até ao momento trabalhado. Trabalharam em estilos de aprendizagem, não é? Pensarem que as atividades têm que ser diversificadas para garantir o máximo de estilos de aprendizagem das pessoas que vão estar presentes a desenvolverem essa atividade, não é? Mais do que terem presentes a avaliação. Outra coisa que eu acho que é importante e que eu já vi que o que estão a pensar estão no caminho certo é garantir atividades diferenciadas para utilizarem sempre uma pedagogia diferenciada, não é? Têm os vídeos, têm a leitura de um livro, mas depois têm a comunicação, têm o vosso feedback, facilmente depois vão concluir se o aluno conseguiu chegar àquilo que vocês pretendiam ou não, com as histórias dos quadradinhos. Sim? Alguém quer? Não. Isto é importante. Neste momento não se foquem na avaliação, não se preocupem de como é que vamos avaliar, não. Preocupem-se em criar as várias atividades, preocupem-se em garantir que os estilos estão presentes e que vocês têm uma diferenciação em termos pedagógicos, que é para chegarem a todos e para conseguirem depois ter uma boa aprendizagem e agarrarem o aluno facilmente, independentemente da idade. E qual é o vosso público-alvo? Social? Então? Ô, Ruth, Sim. quando o Luiz colocou essa questão da dúvida que ele tinha, né, e você deu o exemplo de usar as ferramentas do Google, foi uma questão que intrigou bastante a equipe da gente, porque a gente acaba obrigando, né, o aluno a ter um Gmail. Sim. Né, porque todas as ferramentas possíveis, né, as mais úteis, estão no Google. Mas como a gente fazer um cenário de aprendizagem onde o aluno ele possa ter a liberdade de usar o e-mail que ele tem sem ter a necessidade dele criar um outro? Né? A gente está preocupado bastante com isso, de forma que o cenário ele realmente seja aberto. A gente ainda está tentando definir algumas coisas, mas a maior preocupação da gente é essa. Porque se eu, por exemplo, né, a nossa pós, né, você entra dentro do ABA, lá temos todas as ferramentas para comunicação, né? A gente tem um cadastro ali dentro. Sim. Então, o aluno ele não é obrigado a ter nenhum tipo de e-mail especial. Não. Se a gente faz uma atividade dessa, onde só utilizam ferramentas do Google, a gente, de certa forma, está direcionando o aluno a uma ferramenta específica, né? Não que a gente esteja fazendo marketing do Google, mas ele é, sim, a melhor ferramenta, ele tem tudo dentro dele. Mas a gente teria que tentar explorar outras ferramentas para que o cenário ele fosse realmente aberto, expansivo,
desse a oportunidade do estudante também sugerir outros tipos de ferramentas, outros tipos de espaço. WhatsApp. Então, eu já consegui criar, né, o formulário de contato via e-mail. Então, o aluno ele não tem a necessidade de entrar no e-mail dele para mandar um e-mail para a gente. Tem um formulário lá, igual aqueles Fale Conosco de empresa, né? O aluno preenche o nome, o e-mail, coloca a mensagem e manda para a gente. Né? Então, é uma comunicação assíncrona entre o aluno e o professor. A gente só está agora querendo ver como a gente vai fazer essa interação, né? Novamente, a preocupação que o Luiz também colocou, como a gente vai fazer essa interação entre os próprios alunos. Né? E aí eu vou dar mais uma fuçada nos códigos HTML para ver se a gente tem a possibilidade de fazer uma página dessa ou se eu encontro alguma ferramenta disponível. Né? Então, a intenção da gente está sendo num cenário realmente aberto de aprendizagem e não que a gente delimite ao usuário o que ele precisa ter. Né? O usuário ele não precisa ter nada, só vontade de aprender para entrar nesse cenário, né, e dialogar com a gente. A proposta está sendo mais ou menos essa daí. É só uma inquietação que eu tive quando você falou do Google, eu falei, não, deixa eu conversar com o pessoal para ver se é uma inquietação também dos outros, qual a sugestão que surge, enfim, né? Eu estava a sugerir o WhatsApp. O ano passado, eu e a professora Daniela fizemos isso com 2 turmas e, portanto, houve uma discussão no WhatsApp e depois o que aconteceu foi que nós não tínhamos o contacto de todos os alunos, não é? Mas foram copiadas as mensagens, não é? E depois foram colocadas no fórum e depois a partir daí foram avaliadas. E correu bem. O único senão é que temos que impor aos alunos terem um telemóvel em que tenham instalado o WhatsApp e às vezes podemos correr o risco de o aluno não ter. Portanto, depois estes pré-requisitos também é preciso pensar. Obviamente que quando estão a construir, e neste caso agora estamos a construir, é um pré-requisito que exigem que o aluno tenha que ter, tem que contornar a situação, não é? Às vezes não conseguimos tudo, o importante aqui é definirmos aquilo que é mais importante e porque é que é mais importante na comunicação e quais são as mais-valias que vamos trazer. Juliana. Professora, uma das discussões que a gente vinha tendo, né, José, no grupo da gente, é especificamente esse, porque a princípio a gente tinha pensado no Classroom, que é o Google Sala de Aula, só que para isso os alunos teriam que ter Gmail, né? Para poder estar acessando. Como hoje a maioria das coisas são no Google, né? Então, assim, a maioria das pessoas teriam Gmail, mas assim, delimitaria. Você tem que ter o e-mail do Gmail para acesso. E era uma das dúvidas que a gente tinha, porque assim, a gente poderia utilizar esse cenário tão fechado num grupo onde só pessoas do Gmail pudessem acessar? Não tem por que não, certo? Reparem uma coisa, hoje em dia o Gmail com a Microsoft tem um acordo relativamente aos Ministérios da Educação, portanto, facilmente são disponibilizados aos alunos um mail, portanto, eu acho que essa questão é fácil de contornar, não é um problema, não é? Enquanto a equipa pedagógica conseguem criar os mails para os alunos facilmente. Podem só utilizar naquele momento, sim, mas a partir daí utilizam a ferramenta e aprendem a utilizar a ferramenta, não é? Como poderiam utilizar diferentes ambientes de aprendizagem, podíamos não estar só limitados ao Moodle. Todos nós estamos neste momento a utilizar o Moodle, por todas as vantagens, mas pronto, temos que ter um login e acedemos. Às vezes é preciso pesarem quando é que vale a pena essa situação e quando é que não vale. Tem que estar tudo aberto, não é uma imposição que esteja todo o cenário aberto, não é? Pode estar restrito em certas situações. Por exemplo, até que ponto a avaliação deve estar sempre disponível para todos, não é? Isso são questões que o grupo depois tem que pensar e opta.
Ruth, posso só fazer um Sim. pequeno comentário breve? Sim. Desculpe lá, é só para Não. acompanhar o seu raciocínio também nessa Uhum. debate. Eu acho que é um tema interessante colocado na mesa, Uhum. a questão do serviço da tecnologia, né? Só quero fazer uma observação. Eu sempre venho trazer coisas polêmicas, mas é realmente para fazer a gente todos juntos pensarem e ter até outras percepções sobre o tema. A tecnologia não é... Toda a tecnologia traz condições, qualquer uma. Qualquer software, qualquer interface traz condições. Você tem que ter internet para acessá-la, essa já é uma condição. Já é a primeira condição. E nem todo mundo consegue isso, né? Lembre desse detalhe. Então, assim, o mais importante não é pensar em si a condição, mas é pensar o direcionamento pedagógico, a abertura desse direcionamento pedagógico com a tecnologia, tá bem? Então, você pode usar o que você quiser de chat, você busca, você vai ter imensas ferramentas, inúmeras ferramentas, dá igual, o que você quiser. O que me importa não é a ferramenta, o que me importa é o que ela vai proporcionar enquanto coisa pedagógica para eu usar com o meu aluno. Tá bem? O fato dela ser aberta ou fechada já é uma discussão que não se fala mais. Ou seja, ela é usável. O que é aberto e fechado na web hoje? Tá? Não discutam de forma maniqueísta isso. Tudo é aberto e tudo é fechado, porque tudo tem condição. Para você entrar em qualquer coisa free, você tem que fazer um registro. Ou seja, o cara que está do outro lado já tem os seus dados de privacidade que vai te usar depois para outras coisas que você nem imagina. Ok? Então tem que ter isso em mente, tá bem? Não fique com essa visão maniqueísta muitas vezes que a gente fica em relação, porque a Microsoft, porque a Google, porque a Apple, etc. Dá igual. Nós na educação utilizamos o que tem disponível. A nossa grande sacada é utilizar isso de forma pedagógica, tá bem? Ok? É só essa polêmica que eu queria deixar um pouquinho para vocês. Obrigada, Ruth. Luiz. Essa questão levantada pelo Josiel, ela é bastante coerente com as nossas preocupações também. A princípio, nós tínhamos pensado em estabelecer um grupo no WhatsApp também, só que isso nos de abrir uma conta do Gmail, porque muitos de nossos alunos são de baixa renda e, portanto, não tem aparelho celular, e a gente ficou com receio de, colocando isso como uma necessidade de interação, os alunos se sentissem constrangidos de conta o Gmail, abri-la e, posto que alguns deles são computadores em casa, utilizarem o laboratório de informática para fazer esse contato com o professor e com outros colegas no processo de construção do trabalho. Eu ouvi o Luís muito cortado, não sei se aconteceu com todos, e portanto não percebi. Entendo. Quer que eu repita? Sim, se faz favor. É porque a minha internet está falhando, está horrível hoje. A questão que eu coloquei foi basicamente que nós nos preocupamos também com essa questão da necessidade de abertura da conta do Gmail, mas a gente percebeu que o diálogo pelo WhatsApp ele poderia ser ainda mais complicado, porque como a gente lida com alunos de baixa renda, muitos deles não têm aparelho celular. E para não gerar esse constrangimento com os alunos, a gente pensou em disponibilizar o laboratório de informática para que eles pudessem ter o contato tanto com outros alunos no processo de construção do trabalho, como com o professor. Por isso que a gente descartou a possibilidade do WhatsApp. Contornaram, ótimo, perfeito. Ok. Eu vou fechar o meu vídeo porque a minha internet está muito... Então, só para aqui. Pronto. Para ajudar. Mas estou por aqui. Mais alguém que tenha dúvidas? Juliana. Professora, na verdade, é porque eu acho que eu não soube expressar a história do aberto e do fechado.
Mas eu acho que é uma história assim de que quando o que a gente conseguiu chegar, né, no consenso, esse não precisa você se registrar, basta que você saiba o caminho e aí você coloca o caminho, o endereço e aí você tem acesso. Com relação ao Google Sala de Aula, que é o Classroom, tem uma conta para você acessar. Então, assim, você é como se fosse um convidado. Você deve ser convidado para poder acessar aquele cenário. Então, o que a gente fala de fechado ou aberto, na verdade, é que, assim, o aberto, entre aspas, é uma coisa que é livre acesso. Basta que você saiba o endereço, né? E o outro fechado é que você precisa de um convite para poder acessar. Né? Na verdade, é realmente como se você fizesse uma sala de aula virtual. E com relação ao que a gente achou, ou pelo menos eu vi a ideia do blog também da colega, eu acho que é quase a mesma ideia que a gente, só que da gente não amava, é que basta ter o endereço, não precisa de um e-mail, não precisa de nada. Tendo o endereço, o link do endereço, você vai ter acesso a esse cenário de aprendizagem. Voltamos sempre ao mesmo. O importante é qual é o meu objetivo pedagógico. Depois a ferramenta passa a ser transparente, digamos assim. Eu quero aprender, não é? Posso utilizar a caneta, posso utilizar o computador, é a forma como eu vou fazer chegar aos alunos. Isso é que é sempre importante. É pensarmos em termos pedagógicos qual foi o meu objetivo. E por isso é que eu introduzi esta ferramenta, introduzi este cenário. E a partir daí vamos construindo a aprendizagem. Mais alguma questão? Eu gostava de conhecer todos os outros participantes, que entretanto temos 18. E era importante ficarmos a conhecermos uns aos outros. Alguém que se atreva a começar a falar? Sem medo? A Tati já disse que o microfone não funciona, portanto nós dizemos adeus. A gente estava socializando aqui, né? O Polo também tem um grupo no WhatsApp, algumas pessoas não conseguiram se conectar. E aí surgiu essa dúvida em relação ao material que a gente tem que estar preenchendo. E aí me bateu uma outra dúvida. Esse material que a gente vai entregar digitado, ele tem que ser tipo um projetozinho, como a gente faz aqueles projetos de pesquisa, né, com os tópicos, capa, ou é um formulário simples? Eu não percebi os capas. A capa na frente. A capa. Eu estava a perceber capa de capa, não de... Desculpa, vou ter que intervir. É a tradução do português de Portugal. Não percebi. É a tradução do português. Eu vou ter que falar mesmo, não tem jeito. Você sabe que essa é a minha função aqui, é fazer a tradução. É muito engraçado. Estava a ver a letra capa. Momento cultural do chat. Momento cultural. O capa, no português de Portugal, é o K. O nosso K brasileiro, o K. O K de Kátia, de K. O capa para eles é esse. Você fala capa para ela, ela acha que é o K e não a capa do trabalho. Tá bem? É a capa do trabalho com K, pronto. Momento cultural. É só para brincar um pouquinho, tá bem? Muito bom. Bom, assim, o trabalho consiste essencialmente numa planificação, certo? Portanto, eu não preciso de uma capa, eu preciso essencialmente que respondam a essas questões e que me expliquem e justifiquem o porquê de cada uma das opções. Tá,
ele estava, eu acho que o Josiel estava falando em folha de rosto, né? Onde aparece o nome da universidade, o nome do grupo, etc. e tal. Não é isso, Josiel? Então, bom, acontece que cada um de nós, acho que cada um vai ter que postar a sua atividade, né? Então, aí ela já fica identificado, né? Seria isso, Ruth? Assim, a primeira questão que têm lá é a identificação e vão identificar o grupo, certo? Tá, Primeiro ponto é a identificação e aí vão fazer a identificação do grupo, portanto não é preciso propriamente uma folha de rosto, está lá a identificação. Agora, o documento pelo grupo é igual, não faz sentido que não seja, certo? Agora, eu deixo, assim, podem, porque eu tenho estado sempre a tomar notas de quem são os elementos do grupo, não é? Desde que esteja identificado quem são os elementos do grupo, eu depois darei o feedback a um, mas darei aos outros 3. Portanto, o feedback é igual, a classificação também. Mas faço chegar isso, portanto, não precisam de replicar os 3 trabalhos. Não é? Ruth? Sim. Então, eu estou entendendo que apenas uma pessoa pode postar isso? Sim, sim, desde que identifique o grupo. Certo. Sim. Escolher uma pessoa do grupo, do trio, né? E essa pessoa posta. Sim. Tá ok. Mas já agora eu confirmo. Sim, Daniela, a minha dúvida é, porque quando nós trabalhamos aqui na Universidade Aberta, nós temos que lá ter o documento para conseguir lançar uma nota, não é? Tem que replicar. Sim, não se preocupe, porque a plataforma está habilitada. Pode ser não é? Depois você só põe a nota no outro, exatamente. Aqui não há problema. Era esta a minha... Portanto, um elemento do grupo coloca, identifica os 3 ou os 2, independente, e depois eu dou o feedback aos 3. Ok. Mais uma dúvida. Quanto ao relatório de similaridade, no trabalho a gente vai colocar artigos de outros ambientes virtuais, né? E de aprendizagem, a gente vai buscar muita coisa. Como ficaria? Está fundamentado, certo? Vera? Sim. Será fundamentado, ou seja, quando eu vou buscar alguma coisa de alguém, eu digo de quem é, certo? Está fundamentado. Portanto, não se preocupem com o relatório. Ele existe, sim senhora, mas não se preocupem com isso. Desde que esteja identificado, a questão é quando eu vou buscar e apoder-me, não é, das frases de outras pessoas, do conceito de outra pessoa. Eu tenho que dizer de quem é. Uma forma de fundamentação também. Ô, Ruth, só uma dúvida também. Eu tinha apresentado no fórum que foi criado para esse fim, que trabalharíamos uma colega e eu. Seríamos só uma dupla. Hoje pela manhã, uma colega, uma outra colega, perguntou se poderia entrar no grupo. A gente ainda pode fazer essa inserção? Deixar de ser uma dupla, um trio ainda? Por mim, sim. Só se acharem que estão muito avançados e que a colega não possa trazer mais valias, mas eu acho que sim, não é? Portanto, a partir daí, sem problema. Pronto. Então, a gente vai dialogar com ela para ver como é que ela pode ajudar a contribuir com o trabalho, e aí eu faço a inserção lá no fórum, não é isso? Sim. Ok. Beleza, então. Ruth, existe alguma limitação em relação às laudas às páginas do trabalho? E você falou que porque você falou que nós temos que colocar o que a gente está utilizando e fazer a justificativa do porquê, né?
que a gente utilizou aquelas ferramentas. E aí eu queria saber o seguinte, porque assim, se a gente for justificar da forma como tem que justificar, acaba que pode se alongar demais, né? Então, assim, existe uma delimitação em relação a isso? Não foi estipulado entre toda a equipa, não foi estipulado qualquer limite de páginas. Portanto, acho que em tempo útil também não me vão dar uma tese de doutoramento, pois não? E eu percebo que precisem, em algumas situações, de colocar imagens e, portanto, também acho que não é justo estarmos a limitar o número de páginas quando às vezes as coisas ficam mais completas, quando colocamos imagens para explicar o que é e o que não é, não é? Então não precisa colocar imagem? Não precisa colocar as imagens? Só explica e pronto. Sim. E coloca o link para que a pessoa possa ver o roteiro que a gente proporcione. Isso mesmo. Quando criaram o próprio cenário, nestas situações que estão a criar, desde que me coloquem lá o link, eu depois vou consultar e vou aceder. Mesmo os vídeos do YouTube podem colocar o link, eu vou aceder e vou ver. Sem problemas. Portanto, é fácil. É um roteiro. Imaginem é que eu vou estar na minha casa, depois do Atlântico inteiro, e não tenho as vossas cabeças, portanto tenho que perceber tudo o que lá está, certo? Desde que esteja contextualizado, desde que estejam os links, eu acedo facilmente. Mas aí vem de novo aquela história que a gente começou no início. Não é o caso agora, mas, por exemplo, se tem alguns ferramentas que elas só permitem o acesso se a pessoa fizer o convite. Então, nesse caso, como ficaria, no caso, se a gente tivesse utilizado essa outra ferramenta e não essa que a gente está utilizando? Teria que... Colocam a imagem. Tá. Aí não há outra opção, porque tem que explicar e colocar uma imagem. Se eu não posso aceder, das duas uma, ou convidam-me a mim, que às vezes também... Imagina, criaram um vídeo e não querem divulgar esse vídeo no YouTube, mas partilham-no comigo. Simples. Está bem? Mais alguma questão? Estão mais esclarecidos? Relativamente às imagens, se quiserem colocar, podem colocar à vontade imagens. Se só quiserem colocar o link, podem só colocar o link. Está bem? Entrou alguém? Mais dúvidas? Ou alguém que se queira apresentar ao resto do grupo? Professora, e com relação às temáticas, é livre? Pode escolher o que quiser e pode direcionar o público também? Sim, claro. Sim. Pode dizer para quem é especificamente. Sim, explicar, enquadrar, fazer um enquadramento relativamente a quem é o público, como é que iriam utilizar, se há um contexto por trás ou não, se foi trabalhado em sala de aula e depois aquilo é autonomamente em casa que cada um vai fazer. Porque a senhora delimitou, porque assim, a senhora delimitou para que fosse dentro das TICs, e isso que me trazia assim, a dúvida, né? Eu tenho aqui a página, é um tema de proposta, não tem que obrigatoriamente todos seguirem aquele, não. É porque assim, meu pensamento em relação a isso é porque inicialmente eu também tinha essa dúvida com relação ao cenário, porque assim, a gente pode ter um cenário simples, por exemplo, foi dito no fórum da semana da unidade
posso dizer unidade da disciplina, né? São 3 unidades na unidade 2, e que aí foi dado o exemplo, por exemplo, do Kahoot, né? Que é um programa onde você faz um game, os professores constroem um game de perguntas e respostas, né? Uhum. A princípio eu pensei que era somente isso, né? Você utilizar alguma ferramenta e montar um cenário em cima dessa ferramenta. Mas aí depois, quando eu fui ver, esqueci o nome da professora que postou no dia 18. Daniela? Não, acho que não foi a Fernanda? Daniela. Acho que foi Fernanda, isso. Ela falando que para os mais apressadinhos, aí ela colocou o roteiro da atividade. Enfim, e aí eu vi que realmente a atividade não era tão simples, né? Quanto eu havia pensado a princípio, né? Mas assim, não é uma dúvida, mas assim, fazendo questionamento em relação a isso. Porque assim, na unidade passada, na 2, ficou, na minha cabeça, o cenário era uma coisa mais simplória, né? Uma coisa mais simples. E aí, agora fazendo a atividade, recaiu, vamos dizer assim, a ficha, né? Como a gente diz aqui no Brasil, mas assim, o aprendizado seria transformando para o português de Portugal. De que, na verdade, até um AVA pode ser um cenário de aprendizagem. Depende do que você trabalha nesse cenário, né? Vamos dizer assim, nessa ferramenta. Então, você pode ter um AVA e você pode trabalhar algumas coisas dentro desse AVA e eles virar coisas simples, né? Um cenário simples, um cenário de aprendizagem de uma disciplina inteira ou simplesmente de um assunto, né? Uhum. Enfim, era só um questionamento que ficou para mim e aí eu falei, não, tirar essa dúvida de vez para não ficar, né, em mim ou talvez tenha ficado em outra pessoa, de que um cenário era simplesmente somente você utilizar uma ferramenta e utilizar só vamos dizer assim, das ferramentas didáticas, né? Enfim. Juliana, Oi. Juliana, eu queria complementar um pouquinho do que você está falando, que assim, o que eu senti com isso que você falou? Que quando a gente entra num AVA para estudar e etc., a coisa já está tão pronta ali que a gente vai navegando e capta rápido, né? Rápido as ferramentas. Então a gente não percebe a complexidade que tem por trás disso. Acho que é isso que você está falando agora, né? De o que é que a gente tem que como é que a gente chega naquilo lá que já está pronto, né? Naquele cenário que já está pronto. E quando eu comecei as primeiras leituras também sobre cenários de aprendizagem, eu vi num outro cenário, num artigo que eu achei fora do nosso AVA, a questão da assimilação. Uhum. Porque essa questão da assimilação, que eu não tenho o nome da autora aqui, porque está no meu arquivo aqui, mas ela diz assim, quando você monta um cenário de aprendizagem, você coloca ali uma interface nova, uma ferramenta nova, você deve dar um tempo para o aluno se acostumar com aquela ferramenta. Depois disso, ele já nem vai perceber que ele está lidando com ela, de tão simples que se torna, não é? Então, para a gente, o AVA já se tornou simples. A gente bateu a cabeça, eu me perdi, não foi? Tem coisa que eu não acho, que eu não vejo. A gente navega, a gente se fica depois aqui no WhatsApp perguntando um para o outro, aí o outro fala, tá ali, a gente corre para ver. Então, aí a gente se acostuma com isso, não é, gente? É esse tempo de assimilação que a gente tem que ver, né? Que aí o cenário se tornou uma coisa simples, fácil de acessar, né? Não deixou de ser complexo, conforme você trabalha nele, né? Isso também vai ao encontro da forma como é pensado pedagogicamente, não é? Aquilo que nós queremos é que o aluno aprenda, é sempre esse o fim. E por isso nós temos que pensar como vamos estruturar para ele ir construindo a sua aprendizagem. A tecnologia que nós utilizamos tem que ser da mesma forma que nós utilizamos a caneta. Ela é intuitiva, não é? Eu utilizo a caneta para estudar, para riscar um manual que estou a ler ou para fazer um exercício e nem dou conta, mas estou a aprender.
utilizando a caneta é a facilitadora para chegar lá. Aqui também as ferramentas vão ser facilitadoras da aprendizagem. Eu tenho é que pensar do ponto de vista pedagógico como é que eu vou explorar, não é? Nós sabemos que em sala de aula o mesmo manual é explorado com outros professores diferentes e a aprendizagem é diferente e podem ser os mesmos alunos. E qual é a melhor maneira para aqueles alunos ou para outros? Aqui é a mesma situação. Mais dúvidas? Conseguimos tirar as dúvidas todas? Dissiparam-se? Alô? Sim, Marta. Boa noite, Ruth, boa noite, pessoal. Eu estou com uma situação que é de engajar no grupo. Então, na realidade, eu estou perguntando aos colegas se tem alguma dupla que está em algum estágio no qual ainda possa agregar. Porque, como os colegas estão colocando, a atividade tem muitas etapas, né? E assim, eu preferia fazer em conjunto, se ainda for possível. Então, eu estou nessa situação. Marta, se calhar é melhor colocar mesmo no fórum da plataforma e facilmente eu posso disponibilizar quais são os grupos para ver, porque há duplas ainda neste momento e sugeria mandar uma mensagem via plataforma ou a ver se alguém estaria disponível para quem estivesse no início do trabalho para iniciar, não é? Para debaterem estas ideias e conseguirem no fundo agregar-se a outras pessoas do grupo. Okay. Porque eu não sei qual é o estado do trabalho de cada um dos grupos, não é? Porque como já está em cima, mas tá, eu vou mandar uma mensagem ainda hoje, se tiver tudo bem, senão eu corro e faço sozinho. Agradeço. Tranquilo. Obrigada. Marta. Mais dúvidas? Temos 20 participantes, que é muito bom. Mas eu gostava de ficar a conhecer os outros. Dúvidas, não? Daniela, da minha parte, acho que se calhar podemos encerrar. Sim, acho que foi uma noite produtiva, né? Noite e tarde aí para vocês, para nós já, daqui a pouco já vai ser quinta-feira, né, Ruth? Mas enfim, daqui a pouco é quinta-feira para nós. Mas enfim, acho que é melhor, esse foi um ótimo horário, já que todo mundo, as pessoas têm mais oportunidade, né? Que bom. Acho que ficaram aí com as dúvidas sanadas, qualquer detalhe, nós estamos sempre online à disposição, tanto a Ruth como eu. E olha, vamos a isso, vamos trabalhando com isso. Acho que vocês, no final, depois desse trabalho feito, vão ter um panorama dos ambientes virtuais de aprendizagem. Não na concepção antiga, mas na concepção nova, que são os cenários. Tá bem? Foi esse o objetivo da unidade curricular. Vocês viram os textos base dos ambientes, os clássicos, né? Eu falo que aqueles textos são algo clássico para se ter uma ideia do que são os ambientes. Vocês já têm experiências e já fizeram cursos em outros ambientes, estão fazendo nesse, né? E agora, outros cenários, né? Outros cenários de aprendizagem. Esse é um pouco o grande objetivo da UC. E mais ainda, focar no pedagógico. Eu quero também um pouco que vocês esqueçam a tecnologia no geral, mas foquem, como diz a Ruth, na questão pedagógica, que é o mais essencial, né? Por isso que a tecnologia, nesse caso, ela é um elemento que vai ser o mediador do processo, mas o principal é o que você vai querer trabalhar, o que você vai querer que os alunos aprendam e como que você vai dar caminhos para ele aprender. Sempre pensem nisso.
Como é que ele vai aprender? O que eu vou dar? Vou dar um chat? Eu vou dar um fórum? Eu vou dar um blog? Ele vai fazer um texto? Ele vai buscar um vídeo? Ele vai refletir sobre o que ele vai fazer para aprender esse conteúdo? O pedagógico é o essencial agora, tá? É um exercício de criatividade, tá? Vai ser por isso que eu não tenho muitos elementos. Essa atividade é uma atividade diferente, é completamente fora da caixinha, né? Não é uma atividade comum, vocês nunca devem ter feito isso, é uma atividade diferenciada, porque exige de vocês mais criatividade. E um pouco colocar o que viram, tanto na disciplina 1 com o Eniel, quanto que viram comigo e também o que vão ver nas próximas. Já é um prévio para que vocês vão ver nas próximas, tá bem? É um pouco assim. E toda atividade diferenciada causa inúmeras dúvidas, é normal, ok? Mas é para vocês se motivarem, trabalharem a autoaprendizagem, aprender a trabalhar de forma colaborativa online, que não é fácil, né? Não é fácil. Não é um faz uma parte, outro faz outra parte. Não é assim, né? Tem o Google Docs serve para dialogar, né? Dialogar e construir a várias mãozinhas juntas, ok? Olha, foi um prazer e quem sabe até a próxima, né, Ruth? Deixo para você encerrar. Daniela, só mais uma questão. Depois todos os vídeos vão estar disponíveis para todos, não é? Se calhar era importante pensarmos esta mensagem para depois poderem tirar outras ideias dos outros polos, não é? Nós vamos ser o primeiro, mas depois poderão consultar os outros vídeos, não é? Eu vou pôr naquele espaço que eu deixei lá dos momentos síncronos, que vocês já devem ter visto. Vou pôr ali, tanto de vocês quanto os demais. Mas eu vou esperar terminar agora, eu já vou pôr, tem que fazer o processo da gravação e ponho lá para todos, tá bem? Sim, ótimo. Foi um prazer trabalhar com o Polo, não é? Apesar de ainda vamos trabalhar mais uma semaninha, não é? Quase uma semaninha, mas foi um prazer. Gostei imenso, foi uma experiência riquíssima, nem que seja para saber o capa hoje. O capa foi ótimo. Essa a gente tem que pôr nos itens das como é que é? Das piadas. O capa, põe lá no glossário. Vamos pôr lá no glossário. O capa. É muito engraçado. Mas a gente sabe que isso acontece. Sim. A sonoridade, enfim, uma série de coisas que envolvem os idiomas. Nós somos muito mais ríspidos a falar, não é? Não falamos a cantar, não é verdade, e portanto acabamos por ser mais quadradinhos aqui. Mas gostei imenso da experiência e espero que tenham imenso sucesso todos e que sejam os próximos professores em ensino à distância. É um polo muito rico para isso. Bom, boa noite e boa continuação. Até logo. Tchau.